Olá, 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 meu aluno aqui do Aprovadores, professora Kátia Quadros, e a gente vai aqui estudar, resolver estudar as questões do simulado, as questões de informática. Então, sem perder tempo, vamos lá para a nossa primeirinha questão. Em relação à internet e à intranet, é incorreto afirmar. Então, prestar sempre atenção quando o enunciado já está perguntando aqui aquilo que é incorreto, ok? Então, vamos lá para as nossas alternativas. Lá, aí. A. Ambas empregam tecnologia padrão de rede, está correto? Tá, tanto a internet quanto a intranet empregam tecnologia padrão de rede. As duas são redes. O que diferencia aqui? Vamos falar o que diferencia. A internet é uma rede pública, tá? E a intranet é uma rede privada. Quando a gente fala privado, a gente pergunta, tá, mas privado a quem? Privado aos funcionários e colaboradores de uma empresa, de uma instituição, ok? Isso que é a intranet, seu conceito bem resumido aqui e que diz tudo também. Então, não é a letra A, porque ele quer incorreta. B, a completa similaridade de conteúdo em ambos os ambientes. Isso está errado e por isso é o nosso gabarito. Não há completa similaridade. Como eu disse, a internet é uma rede pública e a intranet ela tem o conteúdo privado, em geral ali conteúdo informativo ali de empresas, da instituição, Então pode ter até a folha de pagamento, ali você entra na internet, na intranet, a pessoa faz o login, coloca o usuário, coloca a senha e ele vai acessar uma rede privada para ele, que pode ter até informações ali de pagamento, enfim, que só diz respeito a ele, que só diz respeito à empresa. Então o conteúdo é diferente. C. A intranet tem como objetivo principal agilizar a implantação de processos, promover a integração dos funcionários e favorecer o compartilhamento de recursos. Exatamente. Você precisa avisar, dar um aviso para funcionários, enfim, coloca na intranet e só eles que vão acessar. Então, exatamente, está certinho a letra C. D. O acesso à internet é aberto, enquanto na intranet é restrito ao seu público de interesse. Exatamente, tá certo, isso que eu falei para vocês. Internet pública, aberta, intranet restrita, privada, público de interesse, funcionários e colaboradores da instituição. E. Internet refere-se, em geral, ao conteúdo público da empresa, ao passo que a intranet pode englobar compartilhamento de informações de usuários interno à empresa, que foi isso que eu acabei também de falar aqui para você. Então, o gabarito dessa questão, alternativa B. Questão 22. O Windows 10, em português, possui suporte a áreas de trabalho virtuais, de forma que possam separar recursos abertos em diferentes áreas de trabalho, para conseguir uma visão geral das tarefas de trabalho abertas e ter acesso aos recursos para adicionar novas áreas de trabalho ou remover as existentes, pressiona-se a combinação de teclas. Então, ele está falando aqui, gente, do visão de tarefas. Visão de tarefas ou task view. Aí você tem lá a barra de tarefas, você tem aqui o botão iniciar, aí você tem aqui o pesquisar, você tem a Cortana, assistente virtual, que é aquele círculozinho, e aqui você tem o botãozinho do visão de tarefas, tá? O atalho dele é o Windows Tab. Então, você pode até, você está usando o Windows 10, pode pressionar aí, você vai ver todas as janelinhas que estão abertas no seu computador e aquela que você clicar, ela vai maximizar na tua tela. E ainda o visão de tarefas, ele permite você visualizar, aqui no... Você pode olhar aqui o botãozinho dele, eu desenhei aqui, ele tem aqui do ladinho a representação de uma linha do tempo. Por quê? Porque lá na telinha do teu computador, você vai ter aí janelinhas que você tem abertas, todas as janelinhas que você tem abertas lá no teu computador, você visualiza. Eu falei, aquela que você clicar vai maximizar, mas também você tem aqui
essa linha do tempo. Essa linha do tempo você vai deslizando e ela vai mostrando as janelas que você trabalhou horas atrás, ontem, vai mostrando ali. E além disso, aqui na parte superior, tá, da tela, ele tem a possibilidade de você criar áreas de trabalho virtuais, tá? Como está falando aqui no nosso enunciado, ok? Então, atalho Windows Tab ou as outras alternativas não são atalhos, tá? Não, se fosse, eu falava aí para vocês. Então, gabarito alternativa A. Bem importante estudar o visão de tarefas, tá? 23. Componente central do sistema operacional da maioria dos computadores serve de ponte entre aplicativos e o processamento real de dados feito no âmbito do hardware. Essa é a definição de sistema, B, software, C, boot, D, microprocessador ou E, kernel. Então, olha só, componente central do sistema operacional. O kernel, a gente sempre estuda que ele é o núcleo do sistema, né? Ele é quem faz aí o meio de campo, a gente fala entre o usuário, né, e o nosso sistema. Então, olha, serve de ponte entre aplicativos e o processamento real dos dados, né? Então, o kernel, ele é o núcleo do sistema, o componente central do sistema operacional e que geralmente ele é mais cobrado quando se trata de provas que tem aí o Linux, tá? Mas ele também existe, claro, no Windows, qualquer sistema operacional. Então, eu quero no núcleo do sistema, componente central do sistema, né, operacional. Aí ele é uma ponte exatamente entre aplicativos e o processamento de dados, aí quando se fala de hardware. Sistema, né, a gente pode entender aí como um software, enfim, sistema operacional, ele é um software, né? Software, a mesma coisa que programa. Boot, a inicialização aí do sistema operacional, e microprocessador ou processador, CPU, né? Também o hardware aí responsável pelo processamento, então, no computador. Então, gabarito da questão, alternativa E. Questão 24. Um usuário do Microsoft Outlook ou Mozilla Thunderbird, utilizando sua conta de correio eletrônico, deseja que seus e-mails não sejam retirados do servidor de correio cada vez que acesse as suas mensagens, pois ele quer ver suas mensagens em várias máquinas diferentes. Nesse caso, sua conta de correio eletrônico deve estar configurada de acordo com o protocolo. Então, quais são os protocolos de correio eletrônico? O SMTP, o POP e o IMAP. Sendo que o SMTP é protocolo de envio e o POP, recebimento de e-mail, e o IMAP, acesso aos servidores. Tanto o POP como o IMAP recebem o e-mail. Qual que é a diferença? Se eu tenho aqui, olha só, cliente-servidor, estrutura cliente-servidor, né? Aqui o servidor de e-mail, onde estão os meus e-mails armazenados. Se eu tenho o e-mail configurado com o POP ou POP3, como está na alternativa D, né? Se 3 é só uma versão, o que acontece? Quando eu clico lá no meu Outlook, por exemplo, em enviar e receber, esses e-mails, eles são baixados aqui para o meu HD, do servidor, eles são baixados para o meu HD. Então, se eu formatar meu HD, eu perco esses e-mails, tenho que baixar de novo, se me for permitido, enfim. Já com o IMAP, não. O que acontece com o IMAP? Com o IMAP, que ele é o preferido aí dos web e-mails, mas eu também posso configurar Outlook, Mozilla Thunderbird, que são gerenciadores de e-mail com o IMAP. Esses e-mails estão lá no HD do servidor. Eu acesso esses e-mails no servidor. Eles aparecem na minha telinha, esses e-mails aparecem na tela do meu computador, mas fisicamente eles estão no servidor.
Com o POP, fisicamente, eles são recebidos no meu computador, no meu HD. Com o IMAP, fisicamente, esses e-mails estão lá no servidor, né, que hospeda ele, por exemplo, servidor do Gmail, do Hotmail, ok? É como quando você vai acessar um site. Esse site está no teu computador? Não. Você precisa da internet para acessar esse site lá no servidor que hospeda esse site. E assim acontece quando utiliza o protocolo IMAP aqui para que você possa receber seus e-mails. Então, é esse acesso aos servidores e é exatamente o que o examinador está falando, olha só. Deseja que seus e-mails não sejam retirados do servidor de correio cada vez que acesse as suas mensagens. Então, claramente aqui ele está falando do IMAP, né? Claramente ele está falando do IMAP. E vamos ver o que mais que ele está falando aqui. LDAP, né, um protocolo da internet que fornece acesso a informações de diferentes sistemas e aplicações de computador. Isso aqui ele colocou de blá, 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 muito difícil isso cair na tua prova, não se preocupe com isso. Tá? O POP3 que a gente falou, né, que é para recebimento, e aqui também a gente não é um protocolo, ok? Então, gabarito da questão, alternativa A. E bora lá para a nossa próxima questão, então. 25. Para o preenchimento de endereço de e-mail durante a preparação de um e-mail, usando um cliente de e-mail em sua configuração padrão, um usuário pode utilizar apenas o campo para, B, os campos para e CC, C, os campos para CC e CCO, D, os campos CC e CCO, E, os campos CCO e assunto. Então, aqui, preenchimento de endereço de e-mail durante a preparação de e-mail, usando um cliente de e-mail em sua configuração padrão, o usuário pode utilizar os campos para CC e CCO. Ele quer o preenchimento de endereço de e-mail. Eu posso enviar, colocar lá no campo para, kquadros@gmail.com. Cópia, ana@gmail.com. E cópia oculta, que pode ser também BCC, ok? Então, para joão@gmail.com. Pode ser Hotmail, pode ser qualquer e-mail. Aqui os endereços. Assunto não vai o endereço de e-mail, né? Então, por isso que está errado. Tá? Então, e ele está colocando aqui apenas, por isso que não é letra A, nem letra B e nem letra D. Então, lembrando que no cópia oculta, se fosse esse exemplo aqui, alguém enviando esse e-mail para Kquadros, Ana e João, então o João está aqui na cópia oculta, nem Kquadros nem Ana sabem que o João recebeu este e-mail. Então, ele está oculto ali na conversa, ok? Então, gabarito alternativa C. Questão 26. Durante a digitação de um texto em um programa editor, o computador do usuário reinicia bruscamente, sem mostrar mensagem de erro e sem que tenha havido corte na energia. Esse fato ocorre por uma falha de hardware apenas, software apenas, sistema operacional apenas, software ou hardware, e é hardware e software. Então, aqui é a alternativa D, né? A pessoa está trabalhando no computador, o computador reinicia bruscamente. Tá? Que pode ter acontecido? Falha do quê? Pode ter sido falha de software e pode ter sido falha de hardware. Né? Pode ser qualquer um dos dois. Então, software é a parte lógica, são os programas, o sistema operacional é um software, tá? É um tipo de software, por isso que não é ali a alternativa C, né? Só sistema operacional não. E hardware é a parte física do computador. Então, a gente fala que a parte que você chuta é o hardware, software é a parte que você xinga, né? Então, hardware são as placas, o teclado, o mouse, toda a parte física. Então, questão tranquila, gabarito alternativa D. Questão 27.
nos sistemas Linux, um processo pode ser interrompido por meio do comando kill. Para isso, é necessário saber o PID desse processo. Qual comando deve ser utilizado para obter, então, esse PID? Então, os comandinhos, né, aqui do Linux, né? Então, aqui dessa questão 27, nosso gabarito aqui é a alternativa A. Esse comandinho PS, né, que já está aqui na alternativa A, ele lista os processos em execução. Tá? O que são processos? Né? O que são processos? Processos são os softwares em execução, software aberto. Então, Word aberto, Excel aberto é um processo. Né? E o PS, ele lista esses processos em execução. Aí ele também vai consultar o PID de um processo. O que é esse PID de um processo? É o identificador. Identificador, então, de um processo, né? Cada processo executado ali no Linux está associado a um número, né? Um número inteiro, um número positivo, conhecido aí como PID. Esses comandinhos, né, são digitados no Linux em letra minúscula. O ls, na letra B, ele lista arquivos e diretórios no Linux. O comandinho aqui do du, ele dá informação sobre espaço usado pelos diretórios, tá? O set é um comando interno do shell. E o pwd, que cai bastante em prova, ele exibe o nome do diretório corrente, ok? Então, o gabarito dessa questão aqui, de comandinhos do Linux, alternativa A, PS. Questão 28. Seja a seguinte planilha criada via Microsoft Excel 2016 em português. A execução da fórmula igual soma Cs, entre parênteses, E5, 2.E11, ponto e vírgula, C5, 2.C11, ponto e vírgula, entre aspas, igual nome 2, ponto e vírgula, D5, 2 pontos D11, ponto e vírgula, entre aspas, igual X. Então, a função soma Cs, olha só, quando a gente tem a função soma C, a função soma, vamos pegar a primeira função soma. Quando a gente tem a função soma, ela vai somar. Quando a gente tem a função soma C, ela vai somar se atender uma condição. Quando a gente tem a função soma Cs, vai somar se atender duas ou mais condições. E aí, para você que conhece a função soma C, a estrutura dentro dos parênteses é um pouquinho diferente, mas não tem segredo nenhum. O que acontece aqui? A gente divide pelo ponto e vírgula, tá? Aqui as informações, né? Significa que o Excel vai entender alguma coisa, uma informação de cada pedacinho aqui de ponto e vírgula. Então, a primeira coisa que eu tenho aqui é o intervalo que será somado. Então, quer dizer, esse aqui é o intervalo. Sempre que eu tenho, presta atenção, sempre que eu tenho endereço de célula, 2 pontos, endereço de célula, né? Esse 2 pontos significa até, ok? Sempre que eu tenho endereço de célula, 2 pontos, endereço de célula, eu tenho um intervalo de células. Então, é nesse intervalo, olha, E5 até E11, que eu vou somar, se atender a condição. Eu vou somar tudo que tem ali? Não, eu vou somar só o que atender a condição. Tá, mas quais que são as condições? É o que vai vir agora. Agora, eu vou ter uma sequência de intervalo, que eu procuro a condição, e aqui a condição. Então, quer dizer, eu vou procurar essa condição nesse intervalo. Se atender a condição, somo, ainda não. Por quê? Porque eu tenho aqui mais um intervalo que eu vou fazer o quê? Procurar a condição. A condição está aqui, após o ponto e vírgula. Eu procuro, então, a condição nesse intervalo. Então, percebe qual que é a estrutura do soma Cs? É diferente da estrutura do soma C. Soma Cs, eu tenho intervalo que eu vou somar. É o primeiro intervalo.
Tá? Eu vou somar o que atender às condições que vão vir posteriormente. Após o primeiro ponto e vírgula, eu começo a ter sempre intervalo que eu procuro condição, condição que eu vou procurar nesse intervalo. Depois, intervalo que eu procuro a condição, condição que eu vou procurar nesse intervalo. Se tiver 3 condições, de novo, vai repetindo. Ok? Aqui eu tenho 2 condições. Então, o que o Excel vai somar aqui? O que for nome 2 e o que for x. Se só for nome 2, ele soma? Não. Se só for x, ele soma? Não. Então, quer dizer que de C5 até C11, ele vai somar o que for nome 2, ó. Então, ele vai somar o que está aqui, o que está aqui e o que está aqui. Ele vai somar esse 2, esse 1 e esse 1? Ainda não, porque tem mais uma condição e tem que atender as 2 condições. O soma Cs tem que atender todas as condições. Certo? Qual que é a segunda condição? Aqui em D5 até D11, tudo que for, ó, x. Então, aqui, aqui, aqui e aqui. Mas aonde que atendeu as 2 condições? Nome 2 e x. Aqui na linha 6, na 9 e na 10. Então, eu vou somar o que está em E6, em E9, em E10. Por que eu vou somar, professor, o que está em E6, em E9 e E10? Porque atendeu a condição em C6 e D6. Atendeu a condição aqui em 9 não, ó. Peraí. 9 não, é aqui isso, só esses 2, gente, só. Então, aqui não. Então, ele vai somar só o que está em E6 e o que está em E10, né? Aqui é Y, não é? Aqui é Y, não é X, tá? Então, só o que está em E10 e E6. Por quê? Porque aqui atendeu as 2 condições, ó. Deixa eu tirar esses rabiscos aqui. Ó, aqui eu tenho nome 2 e x. Aqui eu tenho nome 2 e x. Aqui eu tenho nome 2? Tenho, mas aqui é y, não é x. Então, não soma. Né? Aqui eu tenho x? Tenho, mas aqui é nome 1. Então, não soma. Então, ele vai somar o que está na coluna E, mas onde ali na linha atender as 2 condições. Nome 2, de C1 até, de C5 até C11, e onde tem x de D5 até D11. Tem que ter as 2 condições, ok? É uma função mais complicada, uma função cheia de detalhes, e que é o treino que vai te levar à perfeição aí dessas funções, ok? Então, somando o 2 e o 1, aí eu tenho 3, gabarito, alternativa C. Próxima questão. Um usuário do Microsoft PowerPoint 2016 em português, ao criar uma apresentação, precisa mostrar o modo de exibição de leitura. Para isso, deve clicar no seguinte ícone. Então, o que a gente tem aqui? Já na alternativa A, é o modo de exibição de leitura, lá no PowerPoint. Na alternativa B, a gente tem o modo de classificação de slides, né, que também é um modo de exibição. Na alternativa C, a apresentação de slides. Na D, a exibição normal. E na E, slide mestre. Eu sei, questão super detalhe, mas sempre falo para você nas aulas. Olha os íconezinhos dos softwares, porque eles vão para a prova. Então, gabarito, alternativa A. Mas eu acho que aqui, ele falando em exibição de leitura, né, pelos íconezinhos, é bem tranquilo aqui, alternativa A, o livrinho, né? E a questão 30, um usuário do Microsoft Word 2016 em português, ao digitar um texto, clicou no ícone. Tal ícone deve ser acionado quando se deseja A, digitar em 2 colunas, B, fazer uma quebra de página, C, fazer uma referência cruzada, D, criar um link para acesso à página da web e E, alinhar o parágrafo pela direita. Então, essa é uma questão difícil, aqui a alternativa C, fazer referência cruzada, tá? Que está lá na guia referências. Se você não sabe esse íconezinho aqui, mas aqui outros você tem que saber, né? Porque a guia referências, porque eu falo isso, a guia referências ela cai bem menos em prova,
tá? Mas ali, alternativa A, digitar em 2 colunas. Você tem que saber o botãozinho lá do digitar em 2 colunas, porque ele é um botãozinho bastante cobrado, tá? Deixa eu colocar aqui o Word aqui pra gente. Vou abrir ele aqui para nós, por mais que ele está falando aqui no 2016, mas deixa eu mostrar aqui para gente. Então, aqui na guia layout, eu estou no 2019. Olha, aqui eu tenho colunas, tá? Então, você tem que saber aqui, a guia layout, ela é muito importante para a gente. Então, aqui colunas, aqui quebras, olha só, quebra de página, né? Que ele fala ali na outra alternativa. Na guia inserir, a gente já tem aqui link, né? Então, esses botõezinhos aqui, você tem que saber que são botõezinhos bem usuais. E aí, alinhar o parágrafo pela direita, né, que está ali na guia página inicial. É claro que você vai, esse tipo de questão, você vai por eliminação, porque a guia referências, esse botãozinho, então, aqui, é difícil. Né? É algo que cai pouquíssimo em prova e que não tem como a gente dar 100% de atenção para tudo, todos os botõezinhos do Word, do PowerPoint, do Excel, mais os atalhos, mais os conceitos que a gente tem que saber de rede, de Linux, é complicado. Então, eu digo, essa questão é a questão para você resolver por eliminação, porque os botõezinhos da alternativa A, B, D e E, esses você tem que ficar mais ligado, né? Esses você tem que saber. O gabarito aqui, então, alternativa C. E, então, a gente termina aqui esses comentários das questões do nosso simulado. Espero que você tenha ido bem, que você tenha encontrado aí seus pontos fortes, suas falhas, para corrigir, para no dia da prova, né, levar todas as questões para sua casa. Grande beijo, bons estudos e até uma próxima.